Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula é sobre Introdução ao Estudo das Reações Químicas. Me chamo professora Gabriela e professora de Ciências, e hoje a nossa aula é para o 9º ano. Sejam bem-vindos! Antes de iniciarmos o nosso estudo sobre reações químicas, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de substâncias, relembrar um pouquinho esse conceito que nós já falamos em aulas anteriores. Então, conceito de substância é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Exemplos, exemplos dessas propriedades, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas substâncias, né? Então, nós temos aqui o enxofre. Ele apresenta uma temperatura de fusão de 95 graus Celsius, de ebulição de 445 graus Celsius e densidade 2,07. Já o ferro, né? Ele apresenta uma temperatura de fusão de 1538 graus Celsius, temperatura de ebulição 2861 graus Celsius e densidade 7,87. Já cloreto de sódio apresenta uma temperatura de fusão de 801 graus Celsius, temperatura de ebulição de 1465 e a densidade de 2,17. Percebam que são substâncias que apresentam propriedades diferentes, essas propriedades que nós falamos aqui. Então, são substâncias diferentes. Lembrando que essa porção da matéria, ela pode ser uma substância pura ou mistura. Né? Substância pura quando ela apresenta apenas aquela substância, né? Uma única substância. E mistura quando apresenta mais de uma substância. E hoje vamos falar então de reações químicas, tá? Então, quando uma ou mais substâncias transformam-se em uma ou mais substâncias diferentes, essa transformação é denominada reação química. Ou seja, reação química é o processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Vamos falar um pouquinho inicialmente sobre transformações que não são reações. Por exemplo, aqui alguns exemplos de não reações químicas. Amassar um alumínio. Né? Então, a substância que compõe a latinha é o alumínio. Ela não será modificada se essa lata for amassada apenas. Então, essa transformação não é uma reação química. Já amassar uma folha de papel também não muda a composição da folha. Né? Então, não é uma reação química. E também rasgar a folha de papel também não é uma reação química. Vamos falar agora de exemplos de reação química. Então, aqui é a reação química entre a substância ferro e enxofre. Por exemplo, quando a gente coloca num recipiente enxofre e ferro, apenas coloca-se na temperatura ambiente, não acontece nenhum tipo de transformação. E, inclusive, dá para separar o ferro do enxofre. Através da aproximação de um ímã, os pedacinhos de ferro eles vão serem atraídos pelo ímã. Mas quando a gente aquece essa mistura aqui entre o enxofre e o ferro, a gente tem a formação de uma nova substância, certo? O sulfeto ferroso, tá bom? Então, essa substância ela tem, inclusive, cor diferente do enxofre e do ferro. Mas vamos falar um pouquinho de algumas propriedades que nós já falamos no início, né? Então, percebam. O enxofre ele tem uma temperatura de fusão de 95 graus, o ferro de 1538 e a substância, né, que é o produto dessa reação aqui, é o sulfeto de ferro, que apresenta uma temperatura de fusão de 1188 graus Celsius. E a densidade dessas substâncias também são diferentes, percebam. Enxofre 2,07, ferro 7,87 e sulfeto de ferro 4,74. Então, nós temos aqui um exemplo de reação química, na qual duas substâncias, enxofre e ferro, reagiram, né? Reagiram quando? Quando houve o processo de aquecimento e formou-se o produto, que foi o sulfeto de ferro, tá bom? Uma nova substância. Então, duas substâncias reagiram, transformando-se numa nova substância diferente delas. Então, isso é um exemplo de reação química. Um outro exemplo de reação química, a combustão
do etanol. E o que é combustão? É queima, sinônimo de queima. Então, a combustão do etanol é um exemplo de reação química. Para que ocorra, é necessária a presença de gás e oxigênio, por exemplo, o ar. Então, ambas as substâncias, etanol, que é o álcool, né, e oxigênio, transformam-se durante a combustão em duas novas substâncias, água mais gás carbônico. Então, vamos observar aqui a equaçãozinha. Então, duas substâncias, etanol, que é álcool, mais o oxigênio, no processo de queima, né, de combustão, transformam-se em gás carbônico e água. Duas diferentes outras substâncias. Então, vamos aqui analisar aquelas propriedades, né, que são diferentes nos reagentes e no produto. Nós vamos falar nisso um pouquinho mais na frente. Então, a temperatura de ebulição do etanol é 78 graus Celsius, do gás oxigênio, menos 183 graus Celsius, do gás carbônico, menos 78 graus Celsius, e da água, 100 graus Celsius. Então, a gente já vê que essa propriedade de temperatura de ebulição, do ponto de ebulição, é diferente, né, nas substâncias que reagiram e nas substâncias que foram produzidas. Então, a gente tem aqui uma reação química, tá? Densidade também, só para a gente olhar também. Então, 0,79 gramas por centímetros cúbicos para o etanol, gás oxigênio 0,0013, gás carbônico 0,0018 e água 1, tá bom? Então, vamos falar de elementos de uma reação química. Vocês vão ouvir falar em reagentes e produtos, tá? Então, são elementos da reação química. E quem são esses componentes, né? Então, as substâncias inicialmente existem e que se transformam, inicialmente existentes, se transformam em outras em consequência da ocorrência de uma reação química. Então, as substâncias inicialmente existentes e que se transformam em outras em consequência da ocorrência de uma reação química são denominadas reagentes. Então, inicialmente existia substâncias, nesse caso que a gente acabou de falar, o etanol e o gás oxigênio, tá? Então, eles se transformaram, tá? Então, esses que existem inicialmente são os reagentes. Eles vão sofrer uma transformação através da reação química e vão produzir novas substâncias. Essas substâncias que são produzidas, as novas substâncias produzidas, são o produto. Então, as substâncias existentes inicialmente são os reagentes. As substâncias produzidas a partir da reação química são chamadas de produto. No caso da reação química entre o etanol e o gás oxigênio, através de um processo de combustão, né, o etanol e o gás oxigênio eram os reagentes. E o produto dessa reação de combustão foi o gás carbônico e a água. Vamos falar de uma reação química que acontece na nossa praia, que muitos de vocês já viram, inclusive na casa de vocês. Vamos falar um pouquinho da maresia, né? Alguns de vocês já ouviram, vocês natalenses que moram, né, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Vocês devem ter ouvido falar já nessa história de maresia. O que é isso, né? Então, eu estou trazendo aqui uma informação de um artigo da revista Mundo Estranho, que esse artigo é de 2018, fala um pouquinho de maresia. Então, a maresia corresponde a uma névoa fina e úmida que às vezes paira sobre as cidades litorâneas, flutuando ao longo da costa. Esse spray é formado por gotículas da água do mar e, em contato com estruturas de ferro, promovem a rápida corrosão dessas estruturas. Gente, a maresia, então, às vezes, quando vocês estão na praia, vocês sentem como se fosse uma névoa. Às vezes a gente olha e tem tipo uma névoa assim na praia, não é tão claro. Finzinho de tarde a gente vê melhor. Então a gente vê esse spray, né, essa névoazinha, é chamada de maresia. E o que ela tem, tá? Tudo vem a partir de um processo chamado de ferrugem, que é a oxidação do ferro. Então essa reação, ela acontece do ferro com oxigênio na presença da água, tá? Então, essa reação produz o hidróxido de ferro, tá? Então, esse hidróxido de ferro é a ferrugem, sendo que quando a água presente nessa reação, ela tem a presença de sais, como na maresia, né? Ela acelera esse processo de corrosão,
fazendo com que algumas estruturas de ferro sejam desgastadas muito mais rápido. Então, eu trouxe para vocês aqui a ponte Newton Navarro, aquela ponte que liga as praias de Natal, né, da Praia do Forte com a Praia da Redinha. Então, essa ponte belíssima, né, uma estrutura linda, a visão daqui, a vista daqui é muito bela, porém, percebam aqui, ó, as grades de proteção, essa foto é da Tribuna do Norte, jornal daqui do Rio Grande do Norte, e ela mostra a corrosão dessas estruturas de proteção, grades de proteção da ponte. Então, esse processo de corrosão ele aconteceu muito rápido e aconteceu devido a essa reação de oxidação acelerado pela presença de sais, né, dessa névoa, né, da maresia. Tá? Então, esse exemplo prático. Então, aqui a gente tem a reação da maresia, né? Então, a reação química, que é o ferro mais oxigênio mais a água salgada, produzindo o hidróxido de ferro, que é a ferrugem. Então, turma, por hoje é só. Com a nossa aula, né, introdução ao estudo das reações químicas. Uma excelente semana para vocês. E por hoje ficamos por aqui. Tchau, tchau!